São 11h08. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje é um programa especial que tem a alegria de receber Dom Fernando Antônio Figueiredo, bispo emérito da Diocese de Santo Amaro, e também o nosso pai espiritual, presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Dom Fernando, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Que Deus abençoe você e abençoe a todos que estão nos acompanhando. Graças e bênçãos do bom e misericordioso Deus. Eu vi que ao seu lado tem um padre silencioso, um coroinha, humilde. Você sabe que antigamente na igreja o silêncio era um dom dado por Deus para que pudesse assim interiormente dialogar com Ele, com Deus, e nele depois abrir-se no diálogo com todos os outros. É isso que ele faz. Olha aí. Depois disso, eu nem bom dia não vou dar. Eu vou ficar só em silêncio, só escutando. Esse é o nosso bom padre Rodolfo que alegria. Camarota, que a gente tem um carinho tão grande da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Campo Limpo. Qual que é o seu bispo lá? Dom Luiz Antônio Guedes. Luiz Antônio Guedes. Por enquanto, já estamos aguardando um novo bispo. Ele é emérito. Vai ser emérito? Será emérito, O Dom Fernando, quando é assim, um bispo emérito, continua na mesma diocese? Ele pode escolher. Pode escolher onde morar? Onde morar. Eu podia ir para o convento, ou ficar na diocese, ou até ir para outro local. Outro local. Tem a residência de minha família em Curitiba, por exemplo. Entendi. Mas o senhor optou... Eu escolhi o santuário Mãe por de razões Deus. diversas. Não vou agora expô-las, porque ficaríamos o programa aqui só falando de coisas que não interessam. O nosso coisas logísticas. O nosso programa hoje é também uma lembrança carinhosa a uma pessoa que marcou a história da humanidade aí, né, do mundo nesses últimos 30, 40, 50, 60, 70 anos. 70 anos. 70 anos. Que belo, né? Elizabeth II, 96 anos, faleceu no dia de ontem. Tem, uma forma, acho que carinhosa da gente fazer uma homenagem a uma mulher que ela enfrentou a Segunda Guerra, não foi isso? Exatamente. Né? E tantos embates que nós tivemos, queda do Muro de Berlim, e lá estava ela numa nação importante, e na verdade não é só uma nação, né? Não estamos falando apenas da Inglaterra, né? Nós estamos falando... Portanto, diversos países, né? Como Austrália, como Escócia, etc. Né? Exatamente. Algumas frases de Elizabeth II, eu acho que é a forma mais carinhosa de a gente fazer uma menção a ela no programa de hoje, do dia 9 de setembro de 2022. Coloca a primeira frase na tela para nós. Diz assim: não nos levemos muito a sério, nenhum de nós tem o monopólio da sabedoria. Quando que ela disse isso? Trecho da transmissão anual de Natal, 1991. Só de falar isso já demonstra que tem sabedoria, né? Realmente, porque aquele que se julga ser dono da sabedoria, o dono da verdade, ou monopólio, ter o monopólio da verdade, ele está destruindo, realmente, desfazendo a comunhão fraterna. E uma nação, ela se compõe de pessoas de pensamentos diversos, de ideais diversos, e, portanto, é aquela que está aquela pessoa que está aberta a todas essas diferenças. As diferenças, em lugar de diminuir, confirmam a nossa identidade. O padre, o Dom Fernando, sempre que celebra a Eucaristia, tem uma palavra que ele fala de uma forma sempre intensa. Ele diz unidade. E ele bate nessa tecla, né? Com um pensamento desse, me veio de resgatar essa palavra. Eu acho que nós estamos precisando, no mundo que a gente está vivendo, na situação que nós estamos passando, também no Brasil que nós estamos vivendo, unidade, como diz o Dom Fernando. Esse perceber, né, a importância do outro, né? Então, algumas coisas, né, a gente conversava um pouquinho atrás, antes do programa, umas horas atrás, sobre isso, né? Dom Fernando dizendo que ia ligar alguma coisa para transmitir a missa e que teve algum problema. Então, aí eu imediatamente pensei, eu também, algumas coisas eu não sei fazer.
né? E algumas coisas outros sabem fazer muito bem. Então, essa unidade, na verdade, a gente deveria entender também para as coisas espirituais, para nosso caminho de salvação, né? Para o nosso fortalecimento espiritual, exatamente, né? Até as quedas do irmão, né? Como dizia o Evangelho, hoje, né? Nessa sexta-feira, o Evangelho fala disso, né? De olhar não só o cisco do teu irmão, mas a trave do teu olho, no sentido de que a gente entenda que a gente cresce justamente se aproximando. Ninguém é tão bom com o outro, ninguém é tão bom sozinho quanto pode ser com o outro. Você tocou no assunto, porque hoje de manhã, o Dom Fernando, todas as manhãs, 5h30 da manhã, Dom Fernando celebra a Eucaristia. A hora que dá ali 5h58, mais ou menos, ele já vai encerrando a Eucaristia e começa a oração da manhã. Só que hoje ele teve ali um probleminha. O que aconteceu hoje de manhã? Uma coisa muito simples. Eu geralmente chego lá, porque eu não sou técnico, aperto o celular e aparece Facebook. Eu aperto então a figurinha lá do Facebook e já vem o que está pensando. Em que está pensando. Eu então aperto ali, gravo e lá vai. Não há problema nenhum. Agora, só hoje, quando eu apertei, não veio apareceu em que está pensando. Me apareceram coisas outras que eu não sei. E aí eu fiquei pimba para cá, pimba para lá, isso, sei o quê. É que era tão cedo que até o equipamento ainda estava demorando a acordar. Não, era minha burrice. Estou convencido disso, não me veio querer. O equipamento não tinha ligado ainda. Ó, daqui a pouquinho, mais frase de sabedoria de Elizabeth II. É a forma que nós estamos encontrando no programa de hoje de fazer uma homenagem a essa mulher que, assim, foi uma referência forte ao longo de décadas nesse nosso mundo, nesses nossos tempos tão tumultuados que a gente enfrentou enquanto mundo, né, nessas últimas décadas. Tá só começando Escolhas da Vida, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, força! Bom, nós estamos aqui fazendo um programa especial em homenagem a Elizabeth II. Você está acompanhando nos diversos veículos de comunicação Elizabeth II, que esteve à frente, né, do Reino Unido durante 70 anos como rainha. Olha uma segunda frase dela, vamos lá. Segunda frase diz assim: com a idade vem a experiência. É isso mesmo, Dom Fernando? Espero que sim. Espero que sim. Isso pode ser uma virtude, se for usada com sensatez. Ao estarmos dispostos a deixar as diferenças do passado para trás e seguirmos em frente juntos, honramos a liberdade e a democracia conquistadas por nós a um custo tão alto. Natal de 1998. Olha, são várias palavras aqui que me chamam a atenção, hein? Com a idade vem a experiência, sensatez, deixar as diferenças, juntos, unidade, como diz o Dom Fernando. É uma mulher sábia, né? Uma mulher sábia mesmo. Veja só, porque quando ela fala experiência, isso, quer dizer, com a idade vem a experiência. A experiência é experimentar no coração o sentido profundo da vida e começar a corresponder a esse sentido. E aí quando você começa a experimentar a viver o sentido profundo de sua vida, você se abre para os outros. E aí você então compreende que as diferenças, elas não são para diminuí-lo, mas que elas nos enriquecem. E então você começará a valorizar a democracia, você vai valorizar o estar junto com outros, e assim por diante. Uma democracia, como diz ela, conquistada com muito sacrifício. Próxima frase. Nossa, tá forte a frase, hein? Vamos lá, próxima frase. Qual é? Próxima frase diz o seguinte: o nosso mundo moderno exige tanto do nosso tempo e atenção que a necessidade de lembrar nossas responsabilidades para com os outros é maior do que nunca. É verdade mesmo. O mundo moderno, ele exige tanto da gente que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba pensando só na gente mesmo, de uma forma egoísta, e não pensando nos outros. Pelo contrário, né?
vai cada vez mais se sentindo responsável pelos outros. outros. Exatamente. Deveria ser esse o movimento. Mas é verdade que muitas vezes, com tanta técnica e tudo que existe nos dias de hoje, a pessoa vai se fechando sobre si mesma. Isto, o que acontece? Essa pessoa está destruindo a sua pessoa, está destruindo ela mesma. Mas na medida em que nós vemos toda essa diversidade, nos torna mais responsáveis para um relacionamento com os outros, com quaisquer que eles sejam, olha, nós aí nos realizamos. O mundo quer, ou menos, cada um de nós deseja sua realização profunda de sua vida e de sua pessoa nesses horizontes maravilhosos de Deus. Próxima frase, vamos lá. Estamos fazendo um programa em homenagem a Elizabeth II. Acredito que, jovens ou velhos, temos tanto para olhar para a frente com confiança e esperança, quanto para olhar para trás com orgulho. Gosto disso. Só dá para caminhar, padre, olhando para frente, se a gente também valorizar aquilo que é o nosso passado. Exatamente. Você sabe o que é esperança, meu caro? Não? Esperança é justamente estar vivendo no presente o que nós contemplamos no futuro, ou seja, é o futuro que é antecipado como força transfiguradora desse momento presente. E esse momento presente que se abre para uma compreensão maior, sempre mais ampla, do futuro. Que lindo isso. Esperança. Por isso que a esperança nos leva à fé, né? A fé nos leva a conquistar essa esperança, né? De já viver aqui as alegrias que Deus tem preparado ainda para nós. Né? Esperança, a gente sempre pensa algo que vai nos angustiar ou vai nos prejudicar, a gente vai não viver bem o presente. Não, a esperança é que justamente nos faz viver e muito bem o momento presente, é a força do momento presente, a esperança. Força que muda, que transforma, que transfigura o momento presente é a esperança. Mais uma frase? Vamos lá. Mais uma frase nesse programa especial, colocando a próxima frase. Vai lá. Tá aí a frase? Tá pronta? Vamos colocar? Todos nós precisamos encontrar o equilíbrio certo entre ação e reflexão. Com tantas distrações, é fácil esquecer de fazer uma pausa e fazer um balanço. A mulher é sábia mesmo, né? Sábia, muito sábia. Frases belíssimas. Belíssimas, né? Mesmo. Tem mais alguma frase aí que vocês separaram? Tem mais alguma frase? Ou não? Mônica, tem mais alguma frase, filha? São 11 horas e 25 minutos. Eu preciso, nesse momento, porque o Dom Fernando tem compromisso, nós vamos receber a bênção de Dom Fernando. E olha a alegria da menininha, ó, Maluquinha. Maluquinha tá ali, ó, e tá toda feliz, porque tá se encontrando com o Dom Fernando. Tá vendo? Dom Fernando. Deus abençoe, viu? E dê juízo. Isso que eu ia falar, juízo. E não dê pouco, né, juízo, né? Tem que ser muito, que pouco não resolve. Perfeito. Esse muito é dele, viu? Vamos estender as mãos nesse momento e receber. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos dar a bênção juntos? O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz E bem. paz e bem. Deus abençoe. Meia-noite, vamos estar juntos? Se Deus quiser. Então, aqui pela Rede Vida, a partir da meia-noite, missa. Exatamente. O senhor preside e o bom O padre... senhor precisa de alguma ajuda? Posso ajudar ali? O senhor acha que eu vou ajudar ou atrapalhar o senhor? Você vai celebrar, portanto vai celebrar comigo. Maravilha, Tá que vendo? honra, Tá vendo que isso? honra. Gracinha. Uma Padre, honra. você continua aqui, que o Dom Fernando tem compromisso, mas o padre tem uma vida mais suave, tranquila, ele continua conosco. Ó, é o seguinte, fazendo um programa especial, repleto de bênçãos, graças. Vem comigo. Eu vou agora falar com a Laís Peçanha, é a nossa super repórter. Setembro é o mês da Bíblia, hein? Nós, católicos,
temos setembro como aquele mês dá destaque especial à palavra de Deus. E ela me parece que está na igreja de Santa Terezinha. Ah, eu amo essa igreja, é a minha igreja, ao lado de casa. Fala, minha filha! Bom dia, Dalcides, bom dia para vocês que acompanham o Escolhas da Vida. Olha, uma curiosidade, desde 1971, em setembro, se comemora o mês da Bíblia. E o mês de setembro foi escolhido porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, o santo que traduziu a Bíblia para nós. Olha que curiosidade interessante. E todos os anos a CNBB propõe um tema para que a gente medite e entenda melhor a palavra de Deus a partir deste tema. Este ano, então, foi o livro de Josué, que foi o tema escolhido. E a palavra diz assim: o Senhor, teu Deus, estarás contigo por onde quer que vás. Olha que passagem profunda. E para a gente entender mais sobre ela, eu estou aqui ao meu lado com o Frei Rafael. Frei, muito bom dia. Explica para a gente, né? É uma palavra antiga, mas é muito atual nos dias de hoje, né? Sim, a palavra de Deus, ela é sempre viva e ela é sempre eficaz, né? Como nós aprendemos do magistério. E quando a palavra nos diz que o Senhor estará conosco aonde quer que nós possamos ir, isso significa que, de fato, essa palavra ela permanece conosco, essa palavra ela vai estar conosco, né? Deus, ele forma a nossa identidade, ele forma o nosso coração. Todas as vezes que nós vamos ao encontro dessa palavra com um coração humilde, com um coração simples, nós sentimos Deus trabalhando no nosso coração. E esse trabalho de Deus no nosso coração, esse contato, faz com que nós possamos ir a Ele. E a companhia de Deus, ela é sempre perene na nossa vida, na nossa jornada. Frei, quando a gente precisa de uma resposta de Deus, que a gente está com o coração apertado, a gente fala: Deus, por favor, me ajuda, me responda, me dá um caminho, o que eu faço? É na Bíblia que a gente encontra essa resposta? De que forma? Nós podemos sim encontrar essas respostas, né, aos nossos clamores, às nossas necessidades na palavra de Deus. Mas devemos tomar cuidado para não fazer da Bíblia um instrumento de superstição, para que nós possamos ir para ela com um coração simples. E aí nós vamos ouvir Deus nos falar, porque Ele nos fala por meio da sua liturgia, Ele nos fala quando nós meditamos os textos, quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, e também quando nós às vezes abrimos. Ocasionalmente uma palavra Ele pode nos falar, mas que isso não seja um uso supersticioso, né? Mas que seja de fato uma busca de Deus, uma busca primeiro da sua vontade, não da nossa. Não vou buscar a Bíblia para ouvir aquilo que eu quero, mas para ouvir o que Deus quer de mim. Ótimo. Frei, como é que a gente pode viver intensamente esse mês da Bíblia, levando aí também as palavras da Bíblia para o nosso próximo? Nós podemos viver com um clima de profunda entrega a essa palavra. Nós somos chamados nesse mês, de maneira mais especial e mais aprofundada, a meditar, a buscar a palavra de Deus, a leitura dos textos sagrados. Mas essa palavra ela precisa ser encarnada na nossa vida, né? De nada vale lermos se nós não fizermos com que essa palavra se torne carne na nossa vida, né? O que está escrito aqui no papel precisa estar escrito também no meu coração. Então, à medida que eu conformo o meu coração a essa palavra, que eu conformo o meu coração a Cristo, essa palavra vai me formar e vai me tornar capaz de ser luz do mundo, ser sal da terra, como o Senhor Jesus nos pediu. Ótimo, muito obrigada pela sua participação ao vivo. Dalcides, olha que bonito, né? Espalhemos então durante todo esse mês para aqueles que estão ao nosso redor a palavra de Jesus. Eu volto com você aí no estúdio. Laís, se você puder, pede para o cinegrafista que está com você, não sei quem está aí, que mostre um pouquinho a beleza dessa igreja. Se ele puder fazer algum movimento aí para a gente acompanhar aqui. É uma igreja lindíssima, gente. É a igreja de Santa Terezinha, aqui no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Então, Renato, vou pedir para você vir aqui comigo, vou abrir as portas da igreja, a gente está num cantinho aqui, mais tranquilo da igreja, porque está tendo missa aqui no altar principal. Eu vou pedir para o Renato vir dar uma caminhadinha comigo e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa missa. Frei, todo dia tem missa aqui às 11 ou é uma missa especial? Inclusive,
Vocês que moram aqui perto, todos os dias às 11 horas tem uma missa especial. Olha que bonito. Hoje também é um dia especial. Os membros do Apostolado da Oração estão aqui rezando e agora eles já estão participando da Santa Missa. Vou pedir para o Renato, nosso cinegrafista, focar no altar. Bonita, né, Dalcides? Bonita. Olha esse altar, gente. Santa Terezinha com as rosas. Ah, meu Deus, a minha igreja. Na Santa Missa aqui. Que Santa Terezinha proteja todos vocês. Amém. Obrigado por esse carinho de ter mostrado essa beleza. Padre, eu vi você na Catedral de Campo Limpo. Campo Limpo? Catedral Santuário Sagrada Família. Faz o seguinte, Mônica, separa as fotos, porque eu quero mostrar o padre, que acho que também estava lá com o pessoal do Sagrado Coração de Jesus. Apostolado da Oração. Do Apostolado da Oração. Daqui a pouquinho a gente vai ter as imagens do padre na catedral. Eu estou aqui conversando com o padre. Cadê a foto do padre lá na catedral? Aí, ó. Essa é a paróquia do Padre Juarez. Essa é a paróquia do Padre Juarez. Assunção de Nossa Senhora. Assunção de Nossa Senhora. Uma igreja lindíssima. Lindíssima, mas não é a catedral. Mas não é a catedral. Nem Nem de São aí Paulo, a imagem da catedral. Aí também não é a imagem da catedral. Então nós vamos ter que fazer o quê, padre? Nós vamos ter que fazer aqui assim a pesquisa. Cadê o nosso Padre Rodolfo? Padre Rodolfo, tá aqui, ó. Rodolfo Camarota. Isso. Eita, como não é que é bem esse padre, meu Deus. Achou? Aproveita e seguir o padre Rodolfo Camarota, coloca aí qual que é, o endereço aí do padre. Padre Rodolfo Camarota, Padre Rodolfo Camarota, é simples assim, @Padre Rodolfo Camarota. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele postou. Ele postou a imagem. Isso, essa é a nossa catedral da Diocese de Campo Limpo. Certo? É. Você estava aqui com... Foi um retiro do Apostolado da Oração diocesano. Tá. Deixa eu olhar também. Concentração diocesana. Ok. Mas são umas imagens bonitas, né? Dessa... É uma igreja muito bonita. Ô, padre, você aqui celebrando a Eucaristia. Ai, o padre, olha aqui, ó. Dando uma... desejar uma ótima terça-feira a vocês. Olha lembrado o evangelho de hoje. Jesus, antes de escolher os 12, ele sobe ao monte, @Padre Rodolfo Camarota, tá aí. Ô, padre, você vai entrando assim em contato, né, com as pessoas através dessas mensagens, muitas pessoas seguindo o padre. Se eu disser para você agora, manda um abraço para quem está te seguindo, padre. Vamos ver aqui, quem é que é a última pessoa que está seguindo o padre Rodolfo Camarota? Vamos ver aqui nos seguidores. Nossa, só cresce o número de seguidores do padre, hein? Tá aqui. Priscila, o padre Francisco também passou a seguir você. Maravilha. A Beli Maria, Judite Landim, o pessoal todo tá... Ó, quem é que foi a última agora a seguir? Roselene. Roselene, né? Valdirene, Josi Barbosa, tá aqui, ó. As pessoas que estão seguindo o padre nas redes sociais, tá? Então, quando eu faço assim, ó, atualiza, aparece mais nomes, ó. E o padre já vai saber daqui a pouquinho quem são essas pessoas, porque vai entrar lá, vai conhecer também. A Estela Moraes. Estela, Deus abençoe você, hein, filha? Que Deus te abençoe sempre. Márcio seguiu você agora, a Juscelia, Rosenilda. Que Deus abençoe todos vocês. Que bom, que bom. Ô, padre, mas tem uma dúvida aí, mandaram para nós. Então, é catedral, onde você estava, uma catedral, certo? A igreja mãe daquela diocese. Onde a Laís estava, era uma igreja. Uma paróquia. Paróquia, né? Mas tem também, qual que é a dúvida? Coloca a dúvida para nós. Mônica, vai lá, filha. Vez ou outra, nos deparamos com uma igreja diferente daquela da nossa paróquia. Geralmente, essas igrejas são majestosas e possuem uma rica história. Esses edifícios são chamados de basílicas ou catedrais. Qual a diferença entre basílica e catedral? Qual a diferença entre basílica e catedral? Então, catedral, vamos fazer o inverso, tá? Catedral é sempre chamada a igreja mãe de uma diocese. Ela representa todas as outras paróquias daquela diocese, porque é a igreja própria do bispo daquela diocese. Então, o bispo que governa, o pastor daquele rebanho, né? Ele justamente tem uma igreja onde está a cátedra, a cadeira dele, de onde ele representa o pastoreio que ele exerce sobre aquela diocese. Então, a catedral é o lugar de onde está a cátedra do bispo, né? Então, de forma a cadeira. A cadeira, né? De onde ele governa aquele rebanho, conduz aquele rebanho.
A catedral é essa igreja-mãe, então ela representa o bispo que está ali e, com isso, representa a unidade daquela igreja diocesana, daquela diocese ou arquidiocese. Uma basílica também é normalmente uma igreja grande, bonita, né? É uma igreja onde muitas vezes acontecem também peregrinações, as pessoas acorrem, vão àquele lugar para algumas situações específicas, alguns momentos de espiritualidade. É uma igreja onde se guardam relíquias e ela recebe, aí é um título que se recebe. Nem todas as igrejas serão basílicas também, nem todas as paróquias se tornarão basílica, mas alguma igreja que tenha alguma expressão maior, ela pode ser elevada a essa categoria de basílica, que é um título, né, concedido a um prédio, aquela igreja construída para o louvor a Deus, que pode também ser chamado de basílica, por isso ela então recebe como que um prêmio, um presente ao ser nomeada de basílica. Para um pouquinho essa imagem, para aí. O Carlinhos, que trabalha aqui junto com a gente, acabou de me fazer uma pergunta, mas já vou aproveitar que o padre está aqui. Você está vendo que tem 2 torres ali, né? Ele falou assim, tem igreja que tem 2 torres, tem igreja que tem uma torre só. 2 torres ou uma torre só? É só uma questão estética? É, uma questão estética. Normalmente depende do estilo arquitetônico. A nossa catedral, que tem um estilo moderno, ela tem só uma torre, que inclusive é deslocada do prédio. Tá. Ela é muito grande, a torre lá, mas ela está até deslocada da construção principal, mas tem uma torre com a cruz, os sinos. Depende muito da arquitetura, do estilo arquitetônico daquela igreja. Perfeito. 11h45. Daqui a pouquinho estão me perguntando sobre São Jorge. Conhece alguma coisa sobre São Jorge? Um pouco. Conhece um pouco sobre São Jorge. Só que tem uma dúvida, e essa dúvida eu estou disposto a ouvir o padre. Eu quero saber o que ele pensa sobre isso. Já o VT explicando sobre a vida, resumindo a vida de São Jorge. Daqui a pouquinho. O VT para mim, vai lá. São Jorge nasceu na antiga região chamada Capadócia, que hoje é parte da Turquia. Seguindo o caminho de muitos jovens da sua época, ele entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento pronto para o combate. Tanto que não demorou muito e ele se tornou capitão do exército romano. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a sua herança e também foi enviado para um nível ainda mais alto do exército, a corte do imperador. Mas quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, começou a mudar o seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo e resolveu dar um primeiro passo de fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Quando foi confirmado o decreto para matar todos os cristãos, São Jorge se posicionou dizendo que essa decisão era absurda. Questionado sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu que estava dizendo a verdade e que a defenderia a todo custo. E quando perguntaram para ele o que era a verdade, ele disse: "A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vocês perseguem, e eu sou servo do meu Redentor." O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigar Jorge a desistir da fé, e para isso o enviou a sessões de torturas violentas e terríveis. Mas Jorge, com cada vez mais coragem, reafirmava sua fé. Vendo tamanha resistência, o imperador mandou que ele fosse degolado. São Jorge testemunhou o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor. São Jorge, rogai por nós. Olha como é focar naquilo que é o essencial, minha gente. Sem essa história de, tem cavalo, não tem cavalo, tem espada, não tem espada. Isso não isso é o menos fundamental. importante. O mais importante é o processo de conversão, a entrega de coração e ele proclamar, olha, a verdade para mim é Jesus Cristo, porque ele é o meu Redentor, né? Se faz, acho que até a dúvida era essa,
um pouco, se faz muita bagunça às vezes, pegando o santo, levando para outras crenças, outras religiões, mas o importante é a gente conhecer a origem. Então, se eu quero discernir aquele santo que é invocado ali, a sua intercessão naquele lugar, qual a história dele? Então, a gente hoje conheceu a história de São Jorge. Talvez muita gente já tenha escutado tantas coisas sobre ele, né? Tantas histórias e lendas e tal. E hoje, com esse VT muito bem feito, a gente entende que foi um homem encontrado por Jesus, que abriu seu coração à palavra de Deus, a gente estava falando da palavra, encontrou o Senhor, o escolheu e o testemunhou, dando a própria vida, né? Como é bom, né? Padre inteligente, meu Deus do céu. Padre inteligente, nos Obrigado. vemos a partir da meia-noite. Madrugada faz o programa junto comigo e depois tem a missa. Se Deus quiser. E ele vai concelebrar a missa, como disse Dom Fernando Figueiredo. Padre Rodolfo Camarota, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Campo Limpo. Sobre nós e abençoa todos. Eu quero nesse momento fazer um momento especial de oração, mas eu queria você junto comigo. Eu tenho aqui essa vela, ela está acesa, e eu quero consagrar você e sua família a São Miguel Arcanjo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por todas aquelas pessoas que entraram em contato conosco, que ligaram, pessoas que estão pegando o telefone e ligando agora. Eu vou sair agora aqui do programa, vou lá em cima na nossa salinha de acolhida e eu quero a lista com os nomes das pessoas que estão ligando agora, para eu colocar em oração. 0 Operadora 11 4200 8080. Ó Príncipe dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, eu desejo ardentemente fazer parte dos vossos devotos e servos. Por isso a vós hoje eu me consagro. Ponho-me sob a vossa proteção, consagro-vos também a minha família, tudo aquilo que me pertence. Eu peço a presença dos anjos sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que agora rezam comigo. Eu peço a proteção dos céus, que toda maldade se afaste das nossas vidas, dos nossos lares. Eu peço bênçãos e graças dos céus. E eu trago nesse momento os nomes que me são dados. Me dá o nome das pessoas que você precisa que sejam abençoadas, protegidas pela ação de São Miguel Arcanjo. Vem comigo. Vai me dando o nome dessas pessoas. Eu creio. José Roberto, eu sei que a Aparecida está pedindo nesse momento, né? Eu quero nesse momento trazer. Admilson está pedindo pela mãe Lourdes. E eu estou rezando por todos esses. E todos aqueles que estão ligando agora, 0 Operadora 11 4200 8080. Ivone Raposo, você não está sozinha, tá? Você está pedindo pela sua família e eu estou clamando. Mãe Juraci, Silene, eu sei que você está pedindo pela sua mãezinha. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Alice, eu soube, viu, que você pediu também oração. Pedro Leon, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz, 4h15 da tarde, estou aqui pela Rede Vida e quero os nomes daqueles que estão ligando. Tchau.